boa tarde. Ou boa noite, né? Depende da hora que você tá assistindo. Gente, a gente voltou depois de um período aí um pouco sumidas, mas temos uma explicação para isso. Eu, cadê, a gente tava sem, não ideia de conteúdo, mas a gente não tava focando em algo, né, no conteúdo. Sim. Então a gente tava meio que perdida pra gravar. Só que agora a gente vai falar sobre séries, né, Bê? A nossa primeira série vai ser sobre onde falamos sobre Jesus. Vamos fazer vários episódios aí, temos já pessoas para convidar para vir. Vocês não podem perder, são pessoas top, hein? Muito top, pessoas de referência pra gente. Sim. E a gente vai falar Jesus no ministério, Jesus no casamento. E agora a gente vai falar sobre Jesus, sobre a nossa conversão, né? Como que a gente conheceu Jesus? Isso, como foi esse início nosso com Jesus, né? E Elaine, você, no caso, quando você se converteu, foi por um convite ou você já tinha aí uma experiência? Como é que foi? Então, no meu caso, eu e mais duas irmãs, somos em 3 irmãs. E uma delas começou a ir frequentar a igreja, conheceu a Jesus, e eu vi uma transformação muito grande na vida dela, sabe? E daí eu fiquei curiosa, eu falei assim, se Deus transformou a vida dela, por que não transformar a minha? E foi aí que eu tive curiosidade de conhecer Jesus. Foi através da vida da minha irmã, que daí eu fui pra igreja. E a sua mãe tinha alguma religião ou não? Sim, minha mãe é católica, meu pai também. Nós todos eram católicos, né? Aí minha mãe e meu pai continuam ainda, só que eu e minhas irmãs fomos pra igreja evangélica. E se encontramos ali, né? Vai ver assim. Criaram raízes, né? E no meu caso, no seu caso já é mais diferente, né? Porque a gente não veio de um berço cristão, né? A gente não tinha ninguém no meio da nossa família cristã. E através da vida da minha irmã que a gente foi pra Jesus. Mas isso eu já era grande, né? Já era de maior, já tudo. Você já é caso diferente, né? Você nasceu no berço cristão ou não? Praticamente nasci no berço cristão. Minha mãe se converteu, eu devia ter uns 2, 3 anos. Então, assim, né? A minha fase da infância, a adolescência toda, minha família já era cristã. Isso já me dava uma base aí, né? Mas eu ia muito mais por essa questão de meus pais estarem indo. Eu fui me encontrar mesmo. Esse impacto que você teve foi quando eu já era jovem e decidi me encontrar ali, né? Mas isso já tinha, muitas águas já tinham rolado. Só que você falou, né, não foi o primeiro encontro. Eu acho muito lindo o primeiro amor, né? A gente fala assim, quando a gente tá no primeiro amor, não sei você aí, se você tá no primeiro amor, se já passou um pouquinho, mas quando eu fui mesmo pra igreja pra conhecer Jesus, eu não fui ainda na expectativa, não estava no meu coração o primeiro amor ainda. Eu fui, eu conheci tudo, eu me interessei, eu gostei, né, de tudo que estava acontecendo aí. Depois de um ano e pouco, aí sim eu fui ter o primeiro amor, eu fui esse impacto. Aí tudo pra mim era Jesus, tudo, nada importava se estava dando errado, se estava dando certo, tudo pra mim era Jesus. Aí sim eu tive meu primeiro amor. Você, desde novinha, tá na igreja, no começo não teve o primeiro amor, foi depois. Porque pra mim era tudo muito comum, se tornou muito comum. Ouvir as histórias da Bíblia, falar sobre Jesus, tudo comum, mas eu via tudo isso com o olhar das outras pessoas, tipo dos meus pais, dos líderes da igreja. Eu não vivia isso, não tinha essa vivência, né? Eu tava até brincando com você, né, antes de começar a gravar, que eu era muito 007, assim, na escola. Não tinha essa coisa assim, não, a Denise era cristã. Não tinha isso, eu me escondia e se tinha algo errado rolando, eu participava, não me afastava por ser cristã, sabe? Não tinha esse pensamento. E eu fui eu fui me posicionar mesmo e, tipo assim, viver uma vida cristã na juventude. Eu devia já ter uns 17, 18 anos. Nossa, muito tempo. Assim, muito tempo. É como se a gente estivesse na igreja, mas, tipo, fria espiritualmente? Exatamente, tipo assim, a Bíblia fala sobre o frio, o morno e o quente, né? E Deus fala que vomita. Que ele vomita o morno. Eu não sei nem se eu tava morna
de tão apática que eu vivia essa Tô situação. acostumada, é uma rotina, como se fosse uma exatamente. rotina. Eu tinha o culto de domingo, acho que nem lembro se eu ia na igreja dia de semana, mas era essa coisa assim, uma rotina, como que a criança que vai na escola, sabe, aquela coisa assim, bem básica, bem sem incentivo, sabe? Uma estrutura ali fixada mesmo, né? Sim. Eu era criança e ia pela minha mãe, né? Da adolescência ia mais por uma ameaça mesmo, assim, com medo, sabe? Tipo assim, mas se eu não for na igreja, Deus vai me castigar de alguma forma, sabe? E na adolescência eu ia pra igreja mais com medo da punição de Deus. Aqui, eu não, no caso eu não era, mas as pessoas criavam um Deus maldoso, né? Sim. Tipo, se você não ir, vai acontecer isso. E pelo contrário, Deus é bondoso, Ele é misericordioso. E sabe o que eu acho engraçado nisso daí? Que quando eu ia pra escola, tinha bastante pessoas no meu meio, de, assim, amigas, colegas, que iam pra igreja. Só que eu nunca vi elas falar de Jesus. E o que eu vejo que a geração de hoje em dia, de jovens, lógico que tem uns que é 007, né, no caso, mas o que eu vejo na geração, que eu pego do exemplo da nossa igreja mesmo, o jovem tem um amor tão grande por Jesus, por onde vai fala de Jesus, e tudo tá no meu evento onde tá relacionado a Jesus, eu acho que isso, graças a Deus, tá melhorando em relação a isso. Muito. Mas eu vejo uma geração que se alimenta. Sim. Eu acho que o problema, na minha época, pelo menos, quando eu era criança, adolescente, é que era uma cultura muito assim, você busca Deus na igreja, em casa. mas em casa, né? E essa cultura está sendo quebrada, pelo menos graças a Deus, na nossa igreja, né? A gente vê que os jovens têm uma rotina de devocional, de oração, estão sempre se encontrando para se alimentar junto da palavra. E um louva, o outro prega, nossa, tipo assim, extraordinário. eu não acredito que não seja só na nossa igreja, porque eu vejo vídeo e eu vejo vídeo de muitos jovens. Sim, nas redes sociais, mas eu vejo um mover tão grande. A gente teve um evento. Não um evento, né? A gente como fala? Chaba. A gente não é jovem, né, minha galera? A gente já são senhoras casadas. Mas nesse evento que a gente teve, o jovem ministrou sobre a nossa vida. Sobre a vida da intercessão, né? E a presença que estava sobre eles era extraordinária. Sim, fora do normal. Só no tocar da gente já pôde sentir Jesus. Sim. E como você teve essa conversa, com quantos anos você começou aí? Então, eu acredito que eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. E quando, depois da sua conversão, quando que você se batizou? Depois, 17, 18, eu acho que depois de uns 3 aninhos, que daí eu fui me batizar. E o que eu acho legal é que, normalmente a gente, na nossa igreja, faz em chácara, né? Com piscina, tudo. Pra fazer um churrasquinho depois. Gente, a gente mata o velho homem e faz um churrasquinho depois. Pra comemorar o novo que veio. Mas daí, na minha época, não sei o que aconteceu, não rolou da gente ir numa chácara, a gente não conseguiu ir. Mas a gente não ficou sem um batismo. Eu lembro que pegaram uma piscina de plástico mesmo, bem grandona, escala redondona, encheram de água e o meu batismo foi ali. Foi algo incrível, dentro da igreja. De uma piscina de plástico, foi top. E o seu, Dê? Eu me batizei dentro da igreja também. Assim? Porque na época que eu me batizei, eu tinha 10 anos de idade. Nossa, é jovem, né? Criança. E a gente era de uma denominação que fazia esse batismo dentro da igreja mesmo. Não tinha esse costume de ir pra fora pra batizar. Mas já tinha aquelas piscinas mesmo próprias, não? Não, era piscininha, essa de plástico assim, mais baixinha, sabe? Deve ser uns 2.000 litros. E daí colocava lá, que não é piscina, tá? É tanque batismal. Chique demais. E daí montava tudo bem bonito lá e fazia aquela cerimônia lá, dentro da igreja mesmo. E eu lembro que eu me batizei junto com a minha irmã, a Aline. Ela devia ter uns 13 anos e eu tinha 10. E eu me batizei e é sensacional, né? Porque você teve esse impacto do batismo nesse primeiro amor, né? Da sua conversão. Sim. E no meu caso, o batismo serviu pra me trazer de volta. Porque depois que eu me batizei, né, com 10 anos, daí foi a adolescência, na juventude eu me afastei, passei um período de uns 2, 3 anos sem ir mesmo na igreja, nem nos cursos de domingo, e todo momento o Espírito que a gente tem aprendido que ele não sai, né, sim, não é porque você, crente, saiu da igreja, que ele saiu de você, ele ainda está aí. Você pode não ouvir a voz dele tão claramente, mas ele ainda está aí. Se você falar, ele vai te responder. Vai. E então eu lembro que eu
eu ouvia todo lugar errado que eu estava, que não era pra mim estar lá, o Espírito falava no meu coração, falava, nossa, você é batizada, né? O que você tá fazendo aí? E eu me incomodava, eu não me sentia completamente plena nos ambientes, porque eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. Então sempre eu voltava pra isso, sabe? E o Espírito sempre me lembrava de quando eu era da igreja. E da onde você saiu, né? E da onde você tá Pra onde ele queria que eu estivesse. Sim. E, Bê, você teve assim um impacto, uma experiência assim, que você fala, uau, isso daí foi muito top que aconteceu comigo através de Jesus? Olha, nesse longo período, né? Porque foi uma vida aí nesses altos e baixos, mas eu vejo hoje que o maior impacto do Evangelho na minha vida, o maior impacto de Jesus na minha vida foi como eu era e como eu sou hoje, sabe? A pessoa que eu era e até mesmo a mentalidade da pessoa que eu queria ser. Sabe, tipo assim, a pessoa que eu pensava que eu seria como mulher, esposa, como mãe, é outro cenário, entendeu? Assim, Jesus me transformou de uma forma que o mundo jamais poderia fazer. E a maturidade? Nossa, total, assim, você olha a vida com outro olhar, com uma outra perspectiva. Sim. E isso é extraordinário, porque a bondade de Jesus recai sobre a gente de uma forma extraordinária. E você tem alguma coisa assim que te impactou? O meu foi uma experiência. Nossa, faz muito tempo, acho que já faz uns 2, 3 anos mais ou menos. E eu lembro que eu tava no culto de jovens, gente, é poderoso. Nossa. E eu lembro que tinha uma ministra de louvor, só que ela não tava ministrando lá no púlpito, mas ela tava lá embaixo ministrando. Ela louva muito alto e, nossa, é fora do normal. E eu lembro que eu tava no mesmo corredor que ela, só que eu tava lá no fundo. E eu tava sentindo uma presença, assim, fora do normal, algo que eu nunca tinha sentido antes. Uma presença, assim, maciça mesmo do Espírito Santo. E o pregador lá do púlpito falou pra essa jovem, né? No caso não foi pra mim, mas falou pra essa jovem, olha, do seu lado eu vejo um anjo do seu lado. E eu acredito que aquela atmosfera que estava atingindo através do anjo da vida dela veio sobre mim também, porque eu tava naquele corredor. E eu caía no chão, mas eu não conseguia me levantar com a presença tão maciça do Espírito Santo. Foi uma experiência que eu falo, eu quero de novo, eu quero sentir de novo. Basta eu buscar mais, acredito que eu vou sentir, mas foi algo fora do normal. Muito bom. E a gente sempre vai encerrar os capítulos dessa série dando um exemplo bíblico de uma experiência legal, assim, na de Bíblia. conversão, na Bíblia. E hoje a gente vai trazer, que tá lá em Atos 3, que é a cura de um homem coxo. De um coxo. Isso. Que Pedro está passando, né, na porta do templo e esse homem está pedindo esmolas, né? Sim. Ele está pedindo esmola, no caso, e o que ele queria naquele momento, ele era um homem coxo de nascença, que fala, e ele praticamente ele não pediu a cura, né? Ele queria algo, a esmola ali. Só que Pedro fala assim pra ele, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem automaticamente foi curado. E eu acho lindo dessa história que ele foi curado, né? E ele saiu a anunciar a palavra de Jesus. O impacto do evangelho através dessa cura fez ele querer sair anunciando. E assim é com a gente. Aonde a gente tá, a gente quer falar sobre esse amor que cura, sobre esse Jesus maravilhoso que transforma, que restaura. Sim. E é sobre isso que a gente vai caminhar nesses próximos capítulos aí dessa série. E como em Atos fala, né, que ele foi impactado, você também, se você conhece Jesus, foi impactado de uma forma poderosa por ele, não fique calado, vai anunciar a palavra dele. Exatamente. Não tem como a gente ter Jesus sem querer anunciar isso. Exatamente. Beleza? Então a gente encerra aqui. Fiquem aguardando as cenas dos próximos capítulos, que vai ser extraordinário. E se você assistiu até o final, escreve aí nos comentários. Jesus é bom. Tchau, gente. Tchau.